Você já viu aquela pessoa que enriquece, se enche de orgulho, se esquece das pessoas do tempo de simplicidade? Já vi várias pessoas assim. Crescem e se esquecem de onde vieram. Se você ficasse rico, ficaria snob e nariz empinado? Será que você está preparado para o sucesso? Nos tempos de Moisés já tinha gente com essa atitude. Tanto é que ele falou 2 palavras para o povo sobre esse assunto. Vamos estudar hoje o capítulo 8 de Deuteronômio, que tem como objetivo preparar os israelitas para o sucesso. Sim. Bora? Os conselhos de Moisés para os israelitas se resumem em 3 aprendizados. Obedeça a Deus, aprenda com Deus e seja humilde diante de Deus. Vamos analisar cada um. O primeiro deles é obedeça a Deus. Ele vem da ordem descrita lá no verso 1, que nos convida a obedecer os mandamentos de Deus. Essa obediência é fruto do relacionamento. A gente obedece quem a gente ama. Essa ordem é seguida por um lembre-se, falando sobre a importância da boa memória, de não se esquecer do que Deus fez no passado e assim ter fé do que Ele fará no presente e no futuro. Afinal, o passado é explicado pelo presente e o presente será explicado pelo futuro. O significado da vida é discernido pelo retrospecto dela. Aqui já fica uma lição muito importante, que é você nunca se esquecer do que Deus já fez na sua vida, de como Ele guiou os seus caminhos. Isso vai te proteger do orgulho e te tornar apto a receber muitas bênçãos de Deus. Nunca se esqueça das suas origens. Eu sou de carne e osso, gente. As pessoas tendem a esquecer isso. O segundo conselho de Moisés é aprenda com Deus. Deus permitiu que eles estivessem no deserto para aprender lições muito importantes. Não era o plano de Deus que eles ficassem vagando tanto tempo, mas isso aconteceu devido às suas próprias escolhas pecaminosas e rebeldes. Mesmo assim, Deus os guiou e aproveitou esse momento para ensinar lições valiosas. Grande parte das provações que a gente passa não são enviadas por Deus, são fruto das nossas escolhas e decisões. Mas Deus é tão incrível que Ele usa até mesmo as consequências das nossas escolhas ruins para nos educar e nos capacitar a desafios maiores. Você já passou por algo assim? Já passou por algum momento difícil em que aprendeu uma lição importante? Escreva aqui nos comentários. Deus nos permite enfrentar provações para o nosso próprio bem. Passar por esses períodos prova o nosso caráter e mostra onde nós precisamos melhorar. Nesses momentos, a gente fica mais sensível aos apelos de Deus. C.S. Lewis mesmo disse que a dor é o megafone de Deus. Por isso, no meio da provação, não pergunte a Deus por quê, mas pergunte para quê. É muito problema numa coisa só. Seja a provação proveniente das nossas más escolhas ou do processo educativo de Deus, nós nunca passamos por ela sozinho. Deus sempre está do nosso lado, nos guiando, nos sustentando. Com os israelitas, Ele sustentou com o maná, com a manutenção das suas necessidades, com as roupas, com o cuidado até mesmo dos seus pés. Sim, Ele os humilhou permitindo que tivessem fome, mas os sustentou com o maná, saciando essa fome. Deus permitiu a prova, mas não os abandonou no meio da prova. Ele faz assim com a gente também. Ele nunca nos deixa sozinhos na tribulação. Na minha vida, por exemplo, nos momentos mais difíceis foi quando eu experimentei os maiores crescimentos. No ano de 2010, eu passei por uma das maiores provas da minha vida em um mês especificamente onde tudo deu errado. Foi terrível. Mas depois que esse vale passou, eu experimentei um dos momentos de maior crescimento da minha vida. Crescimento espiritual, crescimento emocional. E é assim comigo hoje também. Quando eu vejo coisas difíceis acontecendo na minha vida, eu já comento até com a minha esposa, tem bênção escondida aí atrás. Enxergue as provações como oportunidades de crescimento e de fortalecimento. É no fogo que o ferro é forjado. É nas provações que as maiores bênçãos e os maiores aprendizados te alcançam. Não reclame da provação. Aproveite o melhor que as provações podem te dar, o aprendizado e o fortalecimento da sua fé. Que coisa mais linda! Por fim, a última lição desse capítulo é: seja humilde diante de Deus. Depois de lembrar das dificuldades no deserto, Moisés lembra as bênçãos da terra, descrevendo a abundância de água, de alimento e frisando que lá não vai faltar coisa alguma. O povo que passava fome vai ter alimento de sobra. O povo que passava sede vai ter água em abundância. O povo que morava em barraca vai morar em belas casas. O povo que peregrinou no deserto vai ter animais, vai ter prata, vai ter ouro se multiplicando. Mas quando isso acontecer, Moisés diz: tenham cuidado. Cuidado de quê? Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje Ele lhes ordenou. Eles viveram os últimos anos totalmente dependentes do pão e da água que Deus concedia. Agora,
a situação é melhorar. E a tentação deles seria o esquecimento de Deus e a autodependência. Temos que cuidar para quando a gente estiver desfrutando das bênçãos de Deus, a gente não se esqueça do Deus que nos deu essas bênçãos. É muito fácil esquecer o que Deus fez no passado e concluir que uma vida boa seja resultado do nosso trabalho, do nosso esforço para obter conforto. Já viu as histórias dos gurus da internet? Aqueles que falam para você arrastar para cima? Eu era isso, mas batalhei, lutei e hoje eu sou aquilo. Como diz o Estevão Queiroga, ninguém é um vilão na sua própria história. Ah, meus amigos, cuidado, muito cuidado com o orgulho. O orgulho esteriliza o agir de Deus, porque se Ele nos abençoar, a gente vai achar que tudo isso é por nossas forças e não pelo poder dele. Aí, a bênção, ao invés de nos aproximar dele, vai nos afastar. E Ele não quer isso. Por isso que a humildade abre caminho para recebermos cada vez mais bênçãos de Deus. Lembre-se sempre de que tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus. E mesmo as coisas que você conquistou com o seu trabalho não são mérito seu apenas, são mérito de Deus, porque Ele lhe deu força para você ser bem-sucedido. Faça isso e seja apto a receber as bênçãos de Deus. Sério. E como eu faço isso, BJ? Não colocando o seu coração nas riquezas. Na verdade, quem coloca o coração nas riquezas se torna escravo delas. Permaneça fiel, seja quando estiver na cruz, seja quando estiver com a coroa. Infelizmente, o povo se esqueceu desses conselhos e no auge das suas riquezas, se esqueceu do Deus que lhes deu essas riquezas. E como resultado, foram exilados para a Babilônia. Esse povo era muito cabeça dura. Não aguento mais isso. Quer uma dica para viver esses conselhos? Obediência, boa memória e aprendizado em humildade? Permanecer firme na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele citou Deuteronômio 8:3. E a palavra de Deus foi o segredo para ele permanecer fiel. E é o segredo para que eu e você permaneçamos fiéis também. Use a palavra de Deus para guiar a sua vida. Use a palavra de Deus para se lembrar dos grandes feitos de Deus. Leia a Bíblia diariamente e desenvolva um relacionamento íntimo com Deus, seja quando estiver na cruz ou quando estiver com a coroa. Resumindo, obedeça a Deus. Lembre-se de Deus, aprenda de Deus, seja humilde diante de Deus e tenha a Bíblia como ferramenta para te ajudar a conquistar todos esses elementos que eu citei anteriormente. Se você está passando por um momento de provação, permaneça firme. Nem todas as dificuldades serão eliminadas por Deus, mas eu te garanto que Ele estará no meio de todas as tempestades. Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse verso é melhor traduzido como o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Pode faltar comida, pode faltar segurança, pode até faltar a paz, mas o Senhor, o seu pastor, o nosso pastor, Ele nunca vai faltar. Que esse Deus abrace você hoje e te lembre que mesmo que você não enxergue, Ele está aí perto de você. Se você acredita nisso, escreva eu creio aqui nos comentários e vamos juntos permanecer firmes diante das dificuldades. O significado da vida é discernido pelo fruto das nossas escolhas e decisões, mas Deus ruins e consequências delas para nos momentos mais difíceis do nosso trabalho, do nosso esforço para obter conforto. Você já viu a grande... Como eu faço isso, BJ? Aqui dá